Graça e paz do Senhor, nós estamos aqui iniciando o nosso culto nessa quinta-feira e eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para falar sobre a sua vida. E eu creio que Deus ele vai estar trabalhando no seu coração e Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. E nós vamos aqui ler o Salmos 147, verso de número 1, apenas o verso 1, depois nós vamos estar orando, depois nós vamos estar louvando, e depois vamos estar trazendo a palavra de Deus ao seu coração e o nosso coração. Diz assim o Salmo 147, verso 1, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Cantai louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Então nós vamos orar, eu quero orar com você nesse momento, vamos orar, vamos falar com o Senhor, agradecer a Ele por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui. Estamos unidos nesse momento, estamos unidos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós queremos, ó Deus, nessa noite, render graças e salmodiar o teu nome. Senhor, muito obrigado, porque tudo está no Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pelo dia que passamos, um dia, ó Deus, que o Senhor nos sustentou. Queremos agradecer também pela tarde que o Senhor nos sustentou. E a noite está chegando, o Senhor continua sustentando nós também. E queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida do Endinho, também, ó Deus, pela vida do Elton, pela vida do Aquiles, que estão aqui conosco, pela vida do Davi. Estamos aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um também que está nesse momento nos acompanhando, nos assistindo, ó Deus, ouvindo, ó Deus. E eu quero pedir ao Senhor que nesse momento nós estamos firmes na mesma fé, na mesma convicção, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor há de nos dar uma resposta naquilo que nós precisamos. Deus, muito obrigado. Fala conosco através do louvor e através da sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus, agradecer o Senhor e engrandecer o Senhor. E, ó Deus, te louvar, ó Deus, por tudo que o Senhor tem, ó Deus, feito a nossa vida. Pai, obrigado por esse momento que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui. Eu quero te louvar, eu quero, Deus, saber que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que conhece todas as coisas. Daqui, mas está nos acompanhando, e essa palavra que ela possa falar em cada um de nós, possamos, ó Deus, ser tocado pelo Senhor, e que o Senhor possa falar conosco, porque nós acreditamos, confiamos que o Senhor não deixou de falar, o Senhor continua falando, o Senhor continua trabalhando a nossa vida, o Senhor continua mostrando para nós o melhor do Senhor. Deus, obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida, Senhor. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Quero meditar com você no livro de Josué. Josué capítulo de número 14, versículo 7, nós vamos ler alguns versos aqui, e Deus tem uma palavra ao nosso coração. Verso 7 diz assim no capítulo 14 de Josué: 40 anos tive eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou em Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como senti no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração, o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé, te será por herança, a ti e os teus filhos, para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos, ainda hoje acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal agora é a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia, que estava ali os anaquins, bem como a cidade grande e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como ele disse. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança, porquanto Hebrom ficou sendo a herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor Deus de Israel. Ora, o nome de Hebrom era outrora Kiriate Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. É interessante a gente analisar esse texto, porque Calebe, ele é um daqueles que ficou com Josué
quando você pega no capítulo de número 12 e 13 de Números, você vai ver que ele não deixou de acreditar naquilo que Deus havia falado. Então ele e Josué entraram na terra prometida. E é interessante, ele entrou, mas os 10 espias voltaram, falando muitas coisas, né, negativamente falando, mas eles conservou aquilo. Mas a Bíblia diz que Josué, Deus tinha falado a Josué e falado a ele que tinha muitas terras para conquistar, para ele e para a sua família. E ele colocou aquilo no coração. Só que a idade foi chegando, né? Ele tinha 40 anos e passou-se 45 anos. E ele chegou e foi reivindicar aquilo que Deus havia falado com ele. E quando ele chega a Josué, Josué olha aquele homem que não era mais aquele homem de 40 anos, mas era um homem de 85 anos. Agora ele já não era mais aquele homem, tenho certeza, com muita força, né, fisicamente falando, mas era um homem que ele tinha um propósito. E é interessante que a gente vai começar a falar sobre isso agora. Por que que aquele homem, depois de 45 anos, ele ainda continuou acreditando naquilo que Deus tinha falado com ele? Então nós vamos observar aqui, a primeira coisa que eu observo aqui, está no verso 7, que diz assim: 40 anos eu tinha, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu trouxe a resposta como senti no meu coração. É interessante que eu vejo aqui que Caleb nos ensina, a primeira coisa que ele nos ensina aqui, que o coração dele estava firme naquilo que Deus havia falado. O coração de Caleb não estava firme no tempo que passou, mas o tempo passou, mas o coração de Caleb estava naquilo que Deus falou. Aquilo que Deus havia falado com ele, ficou no coração dele. Eu tenho certeza que durante esses 45 anos, teve muitas coisas contrárias na vida dele. Tinha um monte de coisas que aconteceu, mas ele não deixou que aquilo que Deus falara ao seu coração pudesse morrer no seu coração. Então, era 45 anos, mas o que Deus falou tinha muito mais peso. O que Deus falou com Caleb tinha muito mais valor. Ele deu importância àquilo, e é isso que eu quero passar para você. Eu não sei quanto tempo nós vamos passar, mas é pouco tempo. Mas mesmo o tempo que você estiver passando, eu estiver passando, e o que Deus falou conosco, através da sua palavra, como está o meu coração? Será que o meu coração, ele está entrando coisas que não era? O coração de Caleb estava preenchido com aquilo que Deus havia falado. Mas o versículo 8 diz assim, olha o versículo 8: meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração, o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui: aqueles que perseveram conseguem seguir a Deus. Não importa como a gente enfrenta os momentos dificultosos que a gente está, mas eles sabiam de uma coisa: eles desistiram, mas eu não vou desistir. E é aonde ele olha e vê: eu perseverei. Você sabe o que faz você ficar vivo? Você sabe o que faz você continuar? É dentro do propósito, dentro das promessas de Deus, sem entrar em desespero, sem entrar em ansiedade, sem ficar preocupado.
é quando você tem perseverança em Deus. Deus, Ele nos dá algo muito melhor. E quem me faz perseverar? Quando eu começo a olhar para Ele. A partir do momento que eu não olho para Deus, eu começo a entrar na fraqueza. Quando eu começo a não olhar para Deus, eu começo a entrar em angústia, eu começo a precipitar. E Ele não, Ele falou assim: ó, o povo, né, os meus irmãos que estavam comigo, eles derreteu o coração, ficou apavorado, mas eu não. E tudo isso ali, Josué estava ouvindo esse homem agora de 85 anos. Verso 9 diz assim: naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé te será por herança, a ti e os teus filhos, para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Olha para você ver, Moisés havia morrido, mas Deus estava vivo. Eu queria te falar que tudo aquilo que Deus fala, através do servo dele, Deus cumpre. Então o que acontece? Naquele momento, o próprio Caleb sabia, não, peraí, Moisés não está aqui mais. Mas o que Moisés falou, eu acredito. Por quê? Porque Moisés falou que foi Deus. Então, quando a gente traz uma palavra, um decreto de Deus, quando a gente fala a palavra de Deus, a gente não está falando, nós podemos morrer, nós podemos não estar aqui mais depois, mas o que Deus falou, Ele cumpre. Então o que ele está olhando? Ele está olhando, Moisés falou. Eu acredito naquilo que Moisés falou, porque Moisés não falou dele, mas falou do Deus que Moisés servia. E eu queria te falar também que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que Ele não desampara, é um Deus que continua falando conosco. E a ordem de Deus nesses dias é: persevere. Vamos perseverar, vamos continuar servindo a Deus. Mas em quarto lugar, verso 10 diz assim: agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Eis que hoje estou com 85 anos. Era para ser um homem totalmente desmotivado. Você já pensou? Passou 45 anos. Nós não vamos, irmãos, viver esse tempo. Olha para você ver, porque daqui um pouquinho isso passa. Daqui um pouquinho essas coisas passam. Mas eu queria te falar uma coisa que você precisa aprender. Esse homem não estava desanimado. Esse homem, ele não estava desesperado. Esse homem estava cheio de Deus. Sabe o que falta em nós? Deus. Sabe o que falta em nós? Ficar cheio de Deus. Irmãos, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um senhor, uma senhora cheio de Deus, ele consegue viver algo sobrenatural de Deus. E é isso que nós precisamos. Mas o verso 11 está dizendo assim: ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Olha para você ver a vida de Caleb. Caleb, ele olha e ele fala uma coisa: eu não estou fraco, eu estou forte. A minha força não está no meu corpo físico. A minha força não está apenas os 40 anos, mas a minha força está em Deus. O mesmo Deus que me fortaleceu é o mesmo Deus que está me fortalecendo. Então ele acreditava naquilo que Deus tinha plantado dentro dele, naquilo que Deus tinha gerado nele. Então ele não estava olhando
para o seu corpo frágil, para a sua fragilidade física, mas ele estava olhando para aquele que fortalecia ele. Em outras palavras, eu tenho 85 anos, mas não estou morto. Eu ainda posso fazer muitas coisas. Eu ainda posso conquistar muitas coisas. Nós não vamos conquistar nada depois que morrer. Mas enquanto vida você tiver, você precisa estar motivado. Enquanto vida você tiver, você precisa perseverar. Enquanto vida você tiver e eu tiver, a gente precisa estar animado. É isso que a gente precisa. Mas o verso 12 diz assim: agora, pois, dá-me este monte, que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia, que estava ali, os anaquins, bem como cidade grande e fortificada. Porventura o Senhor será comigo, para expulsar, como ele diz. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que quando você está em Deus, não tem nada maior do que Deus. Não tem nada maior do que Deus. Não tem nada. Ah, pastor, mas eu não estou falando que eu estou amedrontado. Tá. Eu não estou falando, pastor, que eu não estou. Tá sim. Mas o que eu queria te falar? Aqui era homens gigantes. Mas ele diz: ó, o Senhor falou comigo. Isso vai ser, nós vamos expulsar isso aí. Me dá esse negócio, que eu vou entrar nesse. Eu estou preparado. Querido, Deus, Ele nos preparou para esse tempo. Deus nos preparou para esse tempo. Deus, Ele não colocou nós nesse tempo que nós estamos vivendo aí, você entendeu? Para a gente ficar amedrontado, de jeito nenhum. Levanta a sua cabeça, erga a sua cabeça, porque Deus é contigo. Verso 13 diz assim: então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Olha o que ele fez. Ele olhou para aquele homem, viu aquele homem cheio de vigor, aquele homem cheio de confiança, e ele diz, ele abençoou, ele olhou, ele ficou assim, gente, é isso mesmo. E Deus, Ele está assim também, olhando para mim e para você nesse momento, né? O verso 14 diz, portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Sabe o que eu fico olhando? Tudo aquilo que nós precisamos é perseverar. Tudo aquilo que nós precisamos é não esfriar. Não esfria, continua com Deus. Quando passar esse vento que está aí, você seja mais cristão. Busque mais a Deus. Sabe por quê? Porque essa experiência que nós estamos enfrentando é uma experiência que pode nos melhorar mais. E eu creio que vai trazer uma melhora muito maior na vida dos irmãos e também dos pastores. E nós vamos fazer isso. Sabe por quê? Porque o que acontece? Ele chegou ali e aquele lugar, o Hebrom, lugar do gigante, já não era mais do gigante, era dele. Ele tomou posse daquilo, sabe por quê? Porque o mesmo Deus que falou com Josué, com Calebe, falou com os homens da Bíblia, é o mesmo Deus que fala conosco também. E finalizando o verso 15 diz assim: ora, o nome de Hebrom era outrora Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre anaquins, os gigantes, e a terra repousou da guerra. Um homem, depois de 45 anos, ele não esqueceu aquilo que Deus havia falado com ele. Então é isso que nós devemos aprender. É isso que eu e você temos que estar atento, ligado. É nisso aí. Sabe por quê? Aquele homem, ele poderia fazer o quê? Ficar desmotivado.
porque havia passado 45 anos. Ele poderia olhar e falar: isso não vai acontecer não, isso não vai acontecer, isso não vai render nada para mim. Mas ele acreditou nisso. E eu quero orar com você agora. Vamos orar nesse momento. Vamos pegar por exemplo. Se você não tem exemplo nenhum hoje, nós temos Caleb, e possamos ter ele como um referencial na nossa vida bíblica. Vamos orar? Então, uma palavra de ordem nessa noite: não deixa o tempo roubar a sua fé. Mesmo que passe o tempo, que a sua fé continua fortalecida e que você continua servindo a Deus. É por isso que nós precisamos desse jeito. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos, ó Deus, agradecer o Senhor por essa palavra. Uma palavra, Senhor, que mexe com nós. Porque nós estamos vendo aqui um homem de carne e osso. Não estamos vendo aqui um homem, Senhor, que é um androide, um ciborgue, mas um homem que tem sangue nas veias. Um homem que chegou à sua idade, mesmo chegando à sua idade, ele acreditou na promessa. E nós, Senhor, também possamos acreditar naquilo que a palavra do Senhor fala conosco. E que nós possamos, Senhor, nesse momento, talvez essa pessoa, ela está desmotivada, desanimada, com medo na sua casa, mas eu queria que o Espírito de Deus pudesse tocar nessa pessoa agora, trazer sobre ela confiança, trazer sobre ela convicção, e que ela possa agora fazer um compromisso com o Senhor, fazer um compromisso de estar muito mais vivo na tua presença. Deus, eu oro por cada irmão, cada jovem, adolescente, Senhor, Senhora. Eu oro por cada pessoa que está fora de Conceição, Belo Horizonte, São Paulo, outros lugares. Nós oramos por essas pessoas e pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha trazer, ó Deus, coragem em nós, e que possamos viver aquilo que o Senhor é na nossa vida. Pai, fica conosco, continua conosco, Senhor, trabalhando a nossa vida, e fortalece cada um de nós. Nós precisamos voltar. Quando a gente voltar, que a gente volta melhor e não volta pior. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Domingo estaremos aqui às 7 da noite, Estaremos aqui com mais uma palavra de Deus ao seu coração. Então fique na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor por ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti, e conceda sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade e sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.